em Gênesis 12, versículo 1. Enquanto você vai achando aí, eu quero aqui externar a minha gratidão, primeiramente, ao convite estendido pelo apóstolo Benjamin Davis, que não está presente. Quero agradecer também ao pastor, à pastora Graci e todos que vieram aqui ouvir a palavra do Senhor. Gênesis 12, 1. Lembrando que hoje é a campanha dos 12 cestos cheios 2025. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Você que pode se assentar, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. O Senhor me visitou por esses dias, Ele já tinha colocado algo dentro do meu coração, mas confesso que no final dessa tarde o Senhor estava ministrando algo enquanto eu estava trabalhando, né? E Ele disse a respeito de algumas coisas, de alguns princípios que não podemos quebrar, né, diante de uma vida com Deus. Uma vida próspera, na verdade, é uma vida de princípios cujo esteja em Deus. Terá tomou Abraão seu filho Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, a todo morreu em Arã. Aí, a partir dessa palavra, Terá, ele vai falecer e Deus vai se manifestar na vida de Abraão e vai fazer uma promessa a ele. O convite de Deus para Abraão é: ande na minha presença, que eu vou te mostrar o lugar onde eu irei te colocar, onde eu te que eu vou abençoar a sua vida. Então, o primeiro convite que Deus fez a Abraão é: sai do lugar onde você está e vai e caminhe segundo aquilo que o Senhor disse. O caminhar muitas vezes é a gente sair do nosso comodismo, sair daquilo que não agrada ao Senhor. Para viver grandes promessas é necessário sair da nossa zona de conforto para viver as promessas, caminhar por palavras do Senhor. Então Abraão vai em direção à palavra que o Senhor disse, né? E ele vai chegar até Siquém, até o carvalho de Moré. E apareceu novamente Deus, e ele vai confirmar: darei esta terra à sua descendência. Só que, irmãos, para você entender, o lugar onde Deus tinha dito que daria a Abraão era um lugar que estava em uma fome severa. E lá eu fico imaginando Abraão chegando até essa terra e a fome estava lá, e eu fico imaginando ele se perguntando, conversando com Deus: Deus, como que é que o Senhor me tirou da cidade onde eu estava, do lugar onde eu estava, para me trazer num lugar que não tem nada visivelmente bom? A fome, o Senhor disse que teria abundância, e aqui existe fome, porque a terra, na verdade, era a terra prometida, mas era a terra da dependência. Canaã dependia grandemente da chuva
para a sua água potável e para a colheita, quando não havia chuva, providência do Senhor, inevitavelmente vinha fome. Então, na verdade, desde o caminhar, Deus está dizendo a Abraão: venha, dependa de mim, porque na terra que você vai viver, no caminho, você tem que aprender a depender para estar dentro da terra. Você não entendeu? Você precisa aprender a caminhar com Deus para viver aquilo que Deus disse que faria na sua vida. A caminhada muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes vai ser uma faculdade onde você precisará aprender para ter suporte para estar dentro da terra. Abraão, vivendo, caminhando com Deus, ele vai caminhar, aprender, mas chegando na terra, ele vai olhar e vai falar: não tem nada aqui. Então, ele sabendo que lá no Egito podia ter, que havia muita prosperidade dentro do Egito, né? Ele vai dizer à esposa: vamos descer para o Egito, porque lá tem aquilo que nós precisamos para que a gente não morra de fome. E ele vai descer. Só que é o seguinte: todas as vezes que nós saímos da dependência de Deus, quebramos alguns princípios. E o primeiro princípio que Abraão quebra é dizer à esposa: olha só, antes de nós chegar nessa cidade, antes que nós chegamos no Egito, eu preciso falar com você a respeito de uma coisa. Eu preciso que você fale para todo aquele povo lá que a gente é apenas irmãos. Eles não estavam mentindo. Ele não pediu para Sarai mentir, mas ele estava dizendo: oculta o nosso casamento, quebra de aliança. Todas as vezes que nós saímos da dependência de Deus, quebramos os princípios do Senhor. E Ele não quer que a gente faça isso, porque o princípio é a abundância do Senhor. Quando vivemos com princípios no Senhor, vivemos a abundância do Senhor. Então, ele chegando, ele vai dizer: Sarai, ele tenta convencer, e convencendo ela, porque já havia fome na terra e não tinha como voltar para Canaã, ele vai convencer ela e dizer, e ela assim faz, porque por causa da beleza de Sarai, eles podiam matar Abraão para ficar com a esposa. E ele convencendo ela, chegando lá, os servos de Faraó vai dizer: olha, chegou um povo aí diferente. Nossa, tem uma moça tão bonita lá, né? E ele se agradou e trouxe essa Sarai para dentro da casa dele. E trazendo ela, trouxe para dentro da casa dele a Sarai, né? E trouxe para dentro do harém dele, né? E depois desse acontecimento, veio sobre a casa de Faraó grandes desastres, pragas, né? Que aconteceu naquela casa, por causa de Sarai. E até ele compreender que todas essas coisas que estavam acontecendo eram por causa de Sarai, e ele vai perguntar por que todas essas tragédias aconteceram. E daí ele descobre, né? E ele vai falar assim: Abraão, onde já se viu? O que eu fiz para você ter feito tão mal, né? Para dizer que ela não é sua esposa, né? Então, assim, por causa de Sarai, o Faraó até abençoava ele. Outra coisa que eu aprendi nesse texto é: quando saímos da presença de Deus para viver algo lá fora, ou viver fora da condição que Deus nos mandou, além de nós quebrarmos princípios, a gente até consegue um certo sucesso, mas o sucesso sem Deus é fracasso. Então, Abraão, ele achava que ele estava ganhando, mas na verdade ele estava perdendo.
Porque ele estando em desvantagem daquilo que Deus disse para ele, ele só está perdendo tempo, atrasando aquilo que Deus tem na vida dele. Porque muitas vezes é assim que aparece na minha vida e na tua. Aí Deus tem planos extraordinários para mim e para você. E Faraó chega lá com migalhas. E você vai lá, eu e você vai lá, achando que é uma maravilha, quando na verdade o que Deus tem para mim e para você é muito maior, é muito mais grande do que Faraó pode oferecer. Então não se contente com o que Faraó tem para você, mas se contente com aquilo, toda palavra que sai da boca de Deus, porque assim, se você estiver disposto a cumprir, a servir esse Deus de princípios, é um fato que todas as promessas serão cumpridas na sua vida. Glória a Deus. Saindo de lá, sendo expulso por Faraó dessa terra, ele vai ter que voltar no início, aonde ele poderia ter ficado e ter orado. Deus, manda provisão, manda uma nuvem, porque ele precisava de uma nuvem. Ele precisava só de uma nuvem, ele precisava de uma chuva. Mas ele decidiu agir por impulso. O que é esse impulso? Muitas vezes nós vemos isso dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, né? Para ser exata. Nós somos pessoas que pela emoção tomamos decisões, agindo de uma forma tão, às vezes está doendo tanto e tomamos decisões precipitadas, mas não é isso que Deus quer que a gente faça, mas que a gente caminha sobre a verdade que é firme, não sobre o nosso entendimento, não sobre o nosso achismo, mas sobre aquilo que Deus tem, aquilo que Deus disse, porque a terra não tinha nada. Aos olhos de Abraão não tinha nada, mas Deus disse, é fato que seria abundante. Então ele vai voltar no lugar de início junto com Ló. Só que daí vai acontecer uma briga entre os pastores, né? Os dois pastores de Abraão e de Ló. E ele vai dizer que não haja briga entre os dois, né? Para que eles pudessem se separar, para que não houvesse briga, porque já eram muito grandes, né? Em abundância. E ele falou assim para Ló: Ló, se eu ir para a esquerda, você vai para a direita. E Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, segundo Gênesis 3:10. Ló vai olhar as campinas e vai falar: nossa, é aqui que eu vou escolher o meu lado. Só que muitas vezes ao nosso olhar, a paisagem pode ser até bonita, mas a gente não sabe do futuro. Porque Ló, ele até escolheu, é muito lindo, é ótimo, uma terra que parece um jardim do Senhor. Imagina só como lindo, como próximo deveria ser aquele lugar. Só que quando Deus nos envia para lugares, Ele não quer só nos dar o lugar, Ele quer dar provisão do lugar. Ele não vai te dar um filho sem te dar uma condição de criá-lo. Deus não vai te dar um carro sem te dar uma condição de abastecê-lo. Deus nunca faz a obra por incompleto, mas sim por completo. Ele é um Deus fiel que cuida dos seus filhos, aqueles que se rendem aos pés dele e obedecem em excelência. Querendo ou não, somos falhos, mas Deus sabe quando estamos esforçando para viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Assim como é firme a palavra do Senhor. Eu não sei se você tem uma promessa, eu não sei se você tem uma palavra do Senhor. Eu não sei. Alguns eu conheço, outros eu não conheço. Então eu não sei o que Deus deu a você, o que Deus disse que iria fazer. Mas eu conheço um versículo que fala sobre Gênesis 1:1.
Deus criou a terra e tudo se fez. Quando na criação, quando Deus. Aleluia. Quando Deus fez todas essas coisas que hoje você vê, que é o chão que você pisa, porque foi a palavra do Senhor que o fez, todas essas coisas obedeceram. Então uma das referências que eu sei que Deus cumpre promessas é essa, porque aquele que é obediente ouve a voz de Deus, obedece. Mateus 7, 9. Só um. Ele vive. Ou quem de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Aleluia. Você já começou a parar para pensar? Você que tem filho, ou você mesmo que tem uma mãe ou um pai, você daria, teu pai pediria um pão e você daria uma pedra a ele? Né? Nós que somos cheios de pecado, tão horrorosos, a gente vê hoje em dia, não se comparando, mas assim, tragédias e tragédias acontecendo no Brasil ou fora, pessoas totalmente perversas pelo pecado que entrou na humanidade, e pessoas sendo tão bons aos seus filhos que dirão ao seu Deus. Qual que é a sua necessidade dessa noite? Você tem fome e sede de pão ou fome e sede de palavra? Ela está sendo ministrada nessa noite. Se você precisa dessa palavra, se você precisa de uma palavra do Senhor, ela está sendo ministrada nessa noite. Porque muitas vezes a gente chega aqui e só precisamos ouvir essa palavra. Porque muitas vezes somos cheios de tantas outras coisas e procuramos e não achamos, mas está em Deus. Eu vi um vídeo que falava sobre uma cantora muito famosa e ela falava assim: eu queria saber como seria a minha vida se todas essas coisas acabassem. Gente rica que tem muito dinheiro, que não sabe mais onde colocar o dinheiro. E ela falou assim: que tamanho de vazio é esse que eu cheguei? Que eu busquei. E se não tivesse nada disso, será que eu teria felicidade? A resposta é Jesus. Jesus é aquilo que completa a minha alma e a sua. Quantas vezes nós chegamos e vivemos hoje em orações passadas, e muitas vezes por causa da ingratidão do nosso coração nós não conseguimos ver o tanto que Deus cuidou de mim e de você. Tantas orações, Deus salva, Deus salvou. Coincidência? O povo fala coincidência. O médico lá fez um trem lá e sarou. Esquece que é de Deus. Somos nós, pecadores, que esquecemos do nosso Deus. Olhamos por amanhã eu vou trabalhar, você nem sabe. Nem sabe se Deus vai ter misericórdia se chegar em casa. Né? Deus soberano, Pai. Aleluia. És tremendo, meu Deus. Promessas. Hebreus. Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que Oh, Deus maravilhoso. Aleluia.
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Talvez Deus falou algo sobre a sua vida e ao seu olhar não tem nada acontecendo, mas eu te convido a viver hoje pela fé, segundo aquilo que Deus fala, não aquilo que você acha ou que você vê. A partir de hoje eu te convido a viver aquilo que Deus falou. É santo, Pai. Ô Espírito. Minha voz já foi. Quem obedece a Deus rejeita o seu próprio achismo, vive coisas extraordinárias, jamais vistas e nem pensadas. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Que você possa entender que aquilo que Deus tem na sua vida não é qualquer coisa, é o melhor para você. Ele escolheu, Ele te conhece desde o ventre ou até antes. Está fora do nosso raciocínio humano. Você já parou para pensar esse Deus que você serve? Ele te conhece até mesmo quando você nem sabia que você era você. Que tamanho de Deus é esse? Você já parou para pensar que vale a pena servir Ele? É muito bom servir a Deus. Eu quero que rapidamente, sem tomar muito tempo, porque a palavra foi ministrada, eu quero que você venha viver pela fé. Porque rapidamente, coisa rápida mesmo, da parte de Deus, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Porque eu tenho o costume de pegar os meus caderninhos e sempre marcar, conversar com Deus, conversar com Deus, as lutas que passam e por aí vai. Eu aprendi o tanto que Deus me fez crescer na adversidade, fora do normal. Só que eu não sei se você vai entender isso aqui é para quem entende dos mistérios. Estava sentada ali com o apóstolo e o apóstolo falou assim: é muito bom receber promessa de Deus, mas é muito difícil passar pelo processo. Como é, irmão? Porque quando a gente recebe promessa da parte do Senhor, a gente fica pulando de alegria. Eita, eu sou escolhido. Irmão, vai aprender. E o testemunho que eu tenho para dizer é que ontem minha filha fez 6 anos, né? E quando eu tinha 19 anos, eu cheguei dentro da igreja, eu estava grávida, né? E eu fui abraçada por essa casa. E eu recebi uma promessa da parte do Senhor, falando assim, Deus falou assim para mim: eu vou cuidar dessa menina. Porque eu achava, era muito difícil as coisas para mim, irmãos. Eu vivi uma vida, quem conhece sabe, quem conhece o meu passado sabe, alguns conhecem, sabe de onde eu vim, né? Vim de muitos lugares terríveis, né? Que eu não quero mencionar aqui hoje, só quero contar mesmo aquilo que Deus tem feito na vida da minha filha. E Deus falou assim que cuidaria da minha filha financeiramente e abundante, irmão. Eu estava contando esses dias para edificar a fé dos irmãos, aqui como a pastora contou, né? Eu sou dizimista e ofertante desde os meus 19 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a caminhar antes de eu batizar, eu já comecei a dizimar e ofertar dentro da casa do Senhor. Porque eu falei assim: essa casa aqui eu quero ela de portas abertas. Porque através dessa porta eu conhecia Jesus. Conheci verdadeiramente Jesus que transformou a minha vida, né? E eu lembro que eu não tinha nada, irmãos. Deus deu tudo: roupa,
berço, Deus tirou a minha prima lá no Mato Grosso para trazer um berço para cá, para o Paraná. Né? Então assim, Deus cuidou, Deus cuida. Quando a Lola começa a faltar coisa, porque assim, eu vivo nos processos lá que Jesus me pega, mas eu entendo que o porvir será maior, eu entendo, eu estou em paz com isso, porque Deus já tem me honrado. Logo depois eu conto o resto. Mais pra frente, quem sabe. Mas Deus tem cuidado tanto quando começa a faltar algo. Eu falo assim, Deus, e agora? Aí Deus manda, do nada, irmão. Deus vai lá e usa alguém para me abençoar de alguma forma. Então a minha filha, se vocês verem ela vestida, calçada, porque Deus deu. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Eu também peço ao apóstolo para estar orando por nós. Amém?